Trump, ele chamou a galera para ajudar a abrir o Estreito de Hormuz e o pessoal não foi. Uhum. Mas ele reclamou de 3 só. Ele reclamou do Japão, da Alemanha e da Coreia do Sul. Por quê? São os 3 países que têm mais bases americanas e militares americanos ali, sem cobrar nada. Uhum. Os Estados Unidos estão ali garantindo a segurança deles. Da Alemanha contra a Rússia, da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte e do Japão contra a China. E o que o Trump falou? Quando eu precisei de vocês e vocês não vieram. Tô indo embora. Se o Japão fica sem... Japão não tem exército. O exército é o exército americano. Se o Japão vai embora, a China fala, opa, agora é meu. Mas a China não tem Acabou. um histórico de fazer invasão, tipo, invadir os países militarmente. Pô, quase que eu falei uma palavra de baixo calão aqui. Segurei um PQP bravo aqui. Pô, houve 2 guerras, né? Da China e o eu tô Japão. falando né? agora aí, porra, na nossa tempo de vida, tudo vai. bem, agora a doutrina militar dela tá diferente. Desde que a China ficou grande de novo. Eles preferem o soft power, né? Uhum. Preferem jogar um joguinho mais na maciota. Mas chega um momento que você não tendo uma presença norte-americana ali garantindo essa dissuasão chinesa, facilita uma mudança de doutrina também, né? Especialmente se estiver alinhado com os objetivos que eles têm, né? Eu nunca tentei tomar o terreno do meu vizinho porque ele era protegido por um mafioso. Aí o mafioso chega e fala, agora eu sou teu inimigo. Aí galera, quem quiser tomar, pode tomar, não vou fazer mais nada. Meu irmão, a peãozada vem tudo pra cima ali na mesma hora, não passa 10 minutos. Por que o Foi Japão... o que aconteceu com Israel, inclusive, né? Israel foi criado em 1948, ali com a Declaração de Balfour, né? E a família Rothschild, e a Inglaterra que dominava. No dia que a Inglaterra falou assim, Israel, boa sorte, fui. Aí veio a multidão toda em cima pra destruir, entendeu? Os caras nunca tiveram paz. Por que eles não vieram antes? Quando eles estavam bolando a construção do Estado de Israel? Porque a Inglaterra estava protegendo. Na hora que a Inglaterra falou, agora é cada um por si. Meu irmão, a galera desceu igual cometa em cima. Entendeu? E foram as sucessivas guerras que Israel enfrentou para conseguir meramente existir, né? Mas essas... falando ainda do bloco chinês, Sim. desse grande bloco chinês. Taiwan, por exemplo. Como é que tá acontecendo com Taiwan? Taiwan tem um partido que tá no poder e tem um partido da oposição. O partido da oposição, que é o Kuomintang, a líder desse partido estava na China essa semana. O que ela foi fazer na China? A China está dizendo o que para Taiwan? Taiwan, vocês dependem de 90% do hélio líquido que vem do Estreito de Hormuz, que é um derivado do petróleo, para resfriar as fábricas dos chips e semicondutores. E a maior do mundo é a TSMC de Taiwan. Sem esse hélio, eles vão quebrar. Sem falar que Taiwan consome já 10% da... Taiwan não. A empresa TSMC consome 10% de toda a energia de Taiwan. Então os caras precisam muito de energia e precisam muito do hélio. O que a China está fazendo com o partido da oposição? Se vocês vierem para o nosso lado e vocês assumirem que vão voltar à nossa parceria, eu apoio vocês a voltarem ao poder e eu garanto para vocês que nunca mais vocês vão depender do Estreito de Hormuz. Eu garanto a energia e eu garanto o hélio. Então olha a maneira como a sedução já está acontecendo, entendeu? Não tem um tiro aí se der certo esse plano, né? Nesse cenário não tem, entendeu? Mas o que a gente está vendo é os Estados Unidos voltando a se preocupar só com o hemisfério ocidental, os Estados Unidos querendo ter dentro do seu território ou nos países ao redor fábricas de semicondutores, não precisar mais de Taiwan e falar para Taiwan. Foi bom enquanto durou. Perfeito, Fui. entendi. E aí, eles vão ter que se virar. Aí, e o que tem no Japão que interessaria a China? No Japão, você tem ali uma questão de controle do mar. Porque o Japão é um aliado dos Estados Unidos. Então você tem alguém que está freando o seu avanço ali, o seu acesso ao trânsito marinho, o trânsito no mar, as rotas comerciais. Então, todo esse Mar do Sul da China ali é monitorado pelos Estados Unidos com a ajuda da Austrália e com a ajuda do Japão. Se você tira o Japão de cena e a Austrália, tu transita ali, que é uma maravilha. Tinha esquecido da Austrália. A Austrália vai fazer parte desse bonde aí. A Austrália tá na cara do... A Austrália foi ajudar os Estados Unidos? Não foi. O que ele tá dizendo? Se vira então, vai lá. Vai briga com a China lá então, não vou te ajudar mais não. Só que isso não é o Trump triste, poxa, você não me ajudou. Ele já queria fazer isso. Ele não quer mais ter soldado americano espalhado pelo mundo que gasta uma grana.
E não tá servindo pra nada. Ele quer botar todo mundo de volta pra ele fazer um super quartel-general ali nas Américas. E agora ele tem toda a desculpa. Exatamente. A palavra certa é desculpa ou justificativa. Uhum. Eles apenas precisavam de uma justificativa. Por exemplo, o Trump já está há um tempão querendo transformar a economia americana, que era comandada por Wall Street, numa economia de guerra. Então agora ele já conseguiu, porque eles estão em guerra. O orçamento militar vai subir de 1 trilhão para 1,5 trilhão. A Rússia já está querendo fazer isso há muito tempo. A guerra na Ucrânia, que todo mundo acha que fala, caramba, que prejuízo, fez ele conseguir ter justificativa para a população russa para mudar a economia russa para uma economia de guerra. Por que economia de guerra? Porque eles estão se preparando para criar essas grandes zonas de controle que eles estão montando aí, que há muito tempo eles já queriam fazer. E a Europa seria a parte da Rússia. Da Rússia. Né? Cair no colo da Rússia. O Trump vai falar, ó, Putin, tira todo o pessoal russo aqui da Venezuela, tira toda a galera chinesa daqui da América do Sul, isso aqui é meu. Aí vai falar, mas e o que eu ganho com isso? Faz o que você quiser com a Europa. Faz o que você quiser com Taiwan, eu não me meto mais. Não. Ah, então valeu, então beleza. Você vai sair daqui? Então sai dali. Se você sair daqui da Ásia, eu saio da América. Se você sair da Europa, eu saio também da América. Não, sai daqui que eu saio de lá. Então, beleza. É isso que está acontecendo hoje no mundo. Tanto que a Alemanha estabeleceu uma regra agora, semana passada. Um cidadão alemão em idade militar, se for passar mais de 3 meses fora da Alemanha, tem que ter uma autorização do exército alemão. Isso já é quase uma convocação militar obrigatória. Os Estados Unidos, o que acontece? Todo americano em idade militar, ele teria que se alistar no exército, mas a galera não se alista. Então os americanos gastam uma grana fazendo propaganda. Como tem no Brasil também, o alistamento militar obrigatório, mas você sempre vê uma propagandinha aí, venha se alistar. Então, o que eles estão querendo fazer agora? Pegar a Big Data, todos os dados dos americanos, e já alistar esse cara automaticamente, mesmo ele não querendo. Isso está para ser já implementado no final do ano. O que significa isso? Esses países estão se preparando para entrar na porrada com todo mundo. Tu acha que vai começar a existir uns bolsões, pessoas que vão deliberadamente fora do sistema? Esse é o problema do Irã. O Irã é uma brecha no sistema. Por quê? Porque o Irã foi completamente sancionado, o Irã foi excluído do SWIFT. E o Irã... Há muito tempo. Muito tempo, então os iranianos conseguiram arrumar várias gambiarras para contornar essas sanções americanas. Então, se eles querem um sistema de controle total, o Irã, como ele é hoje, ele não pode existir, porque ele é uma brecha no sistema e ele dá margem para outros criarem brecha também. Então ele é como se fosse ali um vazamento no reservatório. Tá. Entendeu? Cara, e aí eu entendi. A gente caminhando para um mundo que tem esses polos, por que diabo que o Trump tá atacando o Irã? Ele parece estar tentando, uma leitura mais rasa o cara tá tentando atrapalhar o avanço da China. Ó, o que ele fez na Venezuela, fudendo com o petróleo que os caras vendiam pros chineses. Agora ele tá entrando aqui no Irã, que é a zona de influência tanto da China quanto da Rússia. E parece, pra mim, um puta problema, porque assim, a China e a Rússia... Tem uma explicação mais fácil. Então vai. Geralmente a explicação mais fácil tá certa, né? Se os americanos saem do Oriente Médio e deixam o Irã do jeito que tá, com o urânio enriquecido a 60%, eles jogam uma bomba atômica em Israel. Então, antes dos Estados Unidos... Vamos fazer uma sketch aqui de comédia. Tá. Ficcional. Os Estados Unidos chegam e falam assim pra Israel, Israel, ó, tô indo embora do Oriente Médio. Israel fala, peraí, você vai me largar com esse psicopata aqui? O Irã, patrocinando o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o Hamas. Aí tu vai me arrebentar, pô. Não, antes de tu sair, tu arruma a casa aí pra mim, pô. Senão eu vou virar pizza. Vou virar pó. Aí os amigos, não, beleza. Antes de eu sair, eu resolvo a parada. Deixo todo mundo fraquinho pra tu ficar na paz aí, beleza? Então é isso. Estão arrumando a casa pra Israel poder ficar tranquilo. E isso é a resposta assim mais rápida. Se você quiser, tem mais umas 658 respostas. Tá. E aí tá bom. O Trump, mas o Putin, Sim. ficando com a não interferência dos Estados Unidos no que ele for fazer na Europa e sendo aliado da China, isso não quer dizer que que vai ser mole. Não, né? não. Inclusive, não vai, não. a Europa está se preparando para brigar. Isso aí. A gente vê a Polônia, a gente vê... Tá todo mundo ali já. Todo mundo assim já. É. Isso
tem o potencial de a gente chamar de guerra mundial, cara? Porque a partir do momento que a Rússia, caso a Rússia tente invadir a União Europeia, ruim de tudo, a União Europeia, né? Vai. Mas a grande dissuasão da Rússia invadir a União Europeia é a OTAN, no meio dos seus 32 países, ter os Estados Unidos que tem a capacidade bélica desproporcional. Que tá doido pra sair fora da OTAN. Já tá doido pra sair fora. O que é meio irracional, você pensar, porque que os Estados Unidos vai deixar de proteger a Europa, vai entregar a Europa no colo da Rússia. Que maluquice é essa? Mas é o que ele quer fazer, pô. Porque ele e Putin, ó, um em carne. Entendeu? Como é que pode os caras conseguir construir, então, uma narrativa que eles se odeiam, cara? Pô, os caras são bons pra caralho, hein? Pô. Não se odeiam nada. Você não viu aquele encontro lá no Alasca? Eles no carrinho, felizaço, junto. Esses caras são chapa, irmão. Você vê foto do Trump na Rússia, na época da União Soviética ainda, final dos anos 80. Trump tem uma entrada muito boa lá, conhece os oligarcas todos lá. O Trump é um cara, meu irmão, um cara diferenciado, né? Não é qualquer coisa, não. E maluco. A gente aqui é pra gente ficar em paz ou é pra gente ficar boladão? A gente no Brasil tá num lugar melhor, cara. A gente tá numa posição melhor do que a Europa, por exemplo. Se eu morasse na Polônia ou na Alemanha, eu tava mais preocupado. Agora, estando aqui, assim, a gente, a princípio, não é lugar onde cairia uma bomba atômica. Uhum. Não tem motivo pra isso. Então, só de não ser alvo de um míssil cair na cabeça já é melhor pra caramba, né? Que é mais um problema pra gente se preocupar. Agora, isso não quer dizer que consequências drásticas virão para o Brasil também, que a gente precisa entender pra onde o mundo tá indo pra se preparar. Tá falando de crises econômicas, por exemplo? Econômica, terrível, combustível, fertilizante. Então a gente está vendo um cenário de falta de comida, falta de combustível. Então tem que se preparar para isso, entender como é que desemboca esse rio aí. E aí, territorialmente, eu entendia que a jogada dos Estados Unidos com a América do Sul, pelo menos do ponto de vista de influência. E aí, dos outros blocos, você falou um pouco do bloco da Grande Israel, mas tem o do Lestásia. Lestásia é a China e a Eurásia é a Rússia. Tá. O Lestásia é como? Como é que é um modelo diferente do que está se formando? Você pode ver que hoje, ó, esquerda, direita, progressista, conservador, cristão, ateu, todos o espectro ideológico, eles estão recebendo de mão aberta isso que o Fórum Econômico Mundial chama de quarta revolução industrial, que é a mesma coisa que o projeto Tecnato, que é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho pelo crédito social, né, a internet dos corpos, que é a internet vindo para baixo da pele, né, você ter tudo ali monitorado, certificado de vacinação, carteira de moeda digital, tudo embaixo da pele ali, qualquer tudo lugar que você... parecendo uma puta facilidade. É tudo a mesma coisa, cara, da China aos Estados Unidos, né, do Irã até o Brasil, todo mundo tá de braço aberto, falando, vem! Então é uma coisa que é supra-ideológica, supra-partidária. Mas a gente... Bom, das outras vezes que a gente conversou, a gente estava falando sobre como existia um plano que caminhasse para esse lado aí. Mas em que etapa a gente tá? Inclusive, coisa que tu disse foi... cara, tem um monte de coisa que tá planejado, mas pô, pode acontecer assim, pode acontecer assado, pode não rolar, pode rolar depois, já entendi tudo isso. Mas em que etapa que a gente tá? A gente tá, felizmente, estamos longe pra caralho desse mundo aí tripolar ou quadripolar. Tá não, pô. Tamo sim, cara. Ué? Claro que tamo, pô. Qual é, Daniel? Olha, ontem teve uma reunião do Trump com o secretário-geral da OTAN, que é o Mark Rutte, e o que o Trump falou foi, eu vou sair da OTAN. Isso, total. Então, que eu vou sair da OTAN significa o quê? Vou parar de proteger a Se Europa. vira com o Putin aí. Isso. É o Putin falando, obrigado, Trump. Cara, presta atenção na afinidade de Putin e Trump e de Trump e Xi Jinping. Esses caras se dão bem pra caramba. Esses caras sentam pra combinar como é que cada um vai ficar com um pedaço do planeta. É igual Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo entre eles. Mas a gente tá falando, Daniel, o Trump, ele, por lei, a menos que ele consiga... Por lei é sacanagem você falar isso, né? Mas por lei... Os caras chegaram pro Trump e falaram, e a lei internacional? Ele fala que lei internacional, se eu faço o que eu quiser. A lei por lei é sacanagem, não tem mais lei não, pô. Mas o cara, virou várzea. Por lei, ele não pode se eleger de novo, tá? E as leis internas... Há controvérsia, né? Tem gente que diz que ele não poderia se reeleger se ele tivesse 2 mandatos consecutivos, mas teve um intervalo, então eles estão tentando achar uma jurisprudência aí, uma interpretação para relativizar essa ideia. E aí, a gente chegando no ponto que não role,
Porra, Dele continuar no poder? Quem entra é o peixinho, né? O filhotinho, o J.D. Vance. Isso é um ponto importante, que é o seguinte, tempo hábil, né? Sim. Porque tu tá falando de um... Porque eu tô falando, eu acho que tá longe. E eu acho que o principal complicador, inclusive, é a democracia Sylvester americana. Stallone, meu irmão. Falei só pra tomar água. Eu acho que a democracia americana, o fato de ser uma democracia, diferente dos outros polos, o fato de, excluindo Israel também, já que você disse que Israel depende de uma vontade dos Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos ser uma democracia e a possibilidade, a falta de controle absoluto que há sobre o povo. Porque assim, a gente sabe que há um bom nível de controle sobre a opinião do povo, mas ainda assim é um bom nível de incerteza numa eleição. Né? Então pode ser que o cara não ganhe, né? O que estava previsto, a menos que tu tenha todo mundo. Se tu tiver todo mundo, aí é outra história, né? Se todo mundo faz parte do jogo, é outra história. Se você tiver o Elon Musk do teu lado, aí é mais fácil, né? Sim, tem várias coisas que podem... O Elon Musk diz que ele fez uns gatilhos lá tecnológicos para evitar o Trump perder, né? Ele falou isso. Não é interessante? É foda. Maluquice. Eu acho sacanagem, né? Eu acho maluquice. O cara perverteu o jogo, né? Parece. E aí... Ele diz que ele impediu que fizessem maracutaia, mas eu não sei até que ponto ele impediu ou ele promoveu, né? Você entendeu a jogada? Entendi. O cara meteu o bug no sistema todo, mano. E o sistema... Bom... Ele que disse. Mas ele que o falou. ponto é o seguinte, tempo hábil. Não dá pra transformar o mundo não dá pra você... Dar cavalinho de pau no transatlântico. Dá, pô. Se a gente pensar que o Trump tá ficando velho, né? A China é outra história, o Putin, a Rússia é outra história, mas nos casos dos Estados Unidos, a gente tem uma questão de tempo aqui importante. Demora um pouco, inclusive essa guerra no Irã, ela tá com 20 anos de atraso, ela tava programada pra 2006. Ela foi acontecer em 2026. A não ser se você levar em conta a guerra dos 12 dias, foi em 2025. Então essa agenda tá atrasada. Ela sempre tá correndo atrás ali do prejuízo. Então existe um grupo que tem essa agenda. Mas existe um sucessor, por exemplo? Existem vários. Trump. Tem. Porque pros caras lá, na China eu entendo, tem um sucessor, obviamente. Sim. O Putin provavelmente tem também. Agora, nos Estados Unidos, que tem um sistema democrático. De fachada também, né? Mas precisa de uma movimentação. Tô evitando falar várias coisas aqui pra não arrumar problema. Eu entendo, mas o meu ponto é que seja de fachada, mas existe algum nível de incerteza em como a população, pelo menos nos estados, vota. Nada é 100% certo. Nada é 100% Por isso certo. que o plano tá atrasado 20 anos, pô. Porque várias coisas deram errado. De certa forma, em 2001, já o 11 de setembro era para ter tido uma reação maior da população em termos de clamor por mais controle. Não foi tão forte quanto eles imaginavam. A crise de 2008, ela tinha que ter tido efeitos mais drásticos. A pandemia, o Covid, tinha que ter acelerado mais, acelerou muito o projeto. Digitalizou muito a economia, o dinheiro em papel virou até um perigo de saúde, porque o cara fala, não use o dinheiro porque ele está contaminado, né? Ele tá cheio de vírus agarrado nele. Então a galera ficou até com medo de encostar em dinheiro. Tudo parte de uma ideia muito bem antiga, né? Desde os anos 30 aí, né? Que a ideia é essa, é o fim do dinheiro. Não pode mais ter dinheiro. Vai ter um token, que é um crédito de energia, essa ideia dos anos 30. Agora ela está plenamente avançada. O Genius Act aí que o Trump está criando, né? Não sei o que é isso. O Genius Act e o Clarity Act são duas leis que estão sendo votadas para você legalizar as moedas digitais e legalizar as stablecoins, que são aquelas moedas atreladas ao dólar, por exemplo, né? Então, o grande debate é entre as empresas de tecnologia, as fintechs e o setor bancário, porque as fintechs estão querendo oferecer para o cliente juros em cima de moeda digital e o banco fala que não pode, porque isso vai quebrar o banco. E realmente quebraria os Estados Unidos, né? Imagina se todo o dinheiro que está na economia tradicional migrar para as fintechs, os Estados Unidos quebra, né? Sim. Vira uma maluquice. Então, assim, o Trump é um dos caras que mais fez avançar essa digitalização da economia, ou da sociedade como um todo. Bateu o recorde, né? O cara assume o poder agora dia 20 de janeiro do ano passado e já a primeira coisa que ele anuncia é o projeto Stargate, que é para colocar $500 bilhão na inteligência artificial para digitalizar a economia e, segundo ele, trazer cura para doenças e tal. Então, é o Vale do Silício assumindo o controle de tudo. E aquilo ali
Fala, Daniel, tudo bem? Pois então, em Apocalipse 4, João é levado aos céus e ele tem essa visão que ele vê 24 tronos e 24 anciões, e todos eles vestidos de branco e coroas de ouro. Então, esses anciões poderiam ser o quê? Anjos ou apóstolos ou é, os próprios profetas. 24 tronos com 24 anciãos. Eu acho que tá errado esse número aí. É? Eu teria que conferir que agora, pô, Então- 10h30 da noite já, né? Aí É, já começa a bater os pinos todo já, Dá né? uma olhada no chat GPT, irmão. É. Quem, eu ou a Não, galera ele- da ele- mesa ali? O cara ali, ó, amigo Ah, ali, ó, o- que mandou essa mensagem tá. aí pra nós aí, ó. É, porque eu acho que são 12 de cada lado, né? Acho que é 24 no total. Cara, isso é muito interessante porque tem uma... Vou elocubrar aqui. A gente tem 24 costelas, Uhum. até onde eu sei. E nesse cenário que a Bíblia monta, você tem os 24 anciãos ali, e no meio você tem o trono de Deus com 4 pernas, né? O trono tem 4 pernas e o encosto. Então é muito interessante você comparar isso com a caixa torácica e o coração dividido em 4 partes. Então, assim como você tem 24, 4 no meio e Deus ali, é como se Deus reinasse no coração, como se fosse uma simbologia do trono, entendeu? Então tem uma interpretação maneira disso aí.